Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito do polígono de frequência. Uma boa aula para todos. Objetivos: calcular o ponto médio de um histograma ou de uma distribuição de frequências. Você vai entender por que primeiro a gente vai ter que calcular o ponto médio. Reconhecer o polígono de frequência como um gráfico estatístico de uma distribuição de frequência. É um outro gráfico de uma distribuição de frequência. E interpretar as informações contidas num polígono de frequência. Ponto médio. Podemos obter o ponto médio de cada intervalo de um histograma por meio do cálculo da média. Então, dado um histograma, conforme da figura, vamos obter os seus pontos médios, fazendo a média dos limites de cada intervalo. Então, o primeiro intervalo vai de 40 a 45. Então, o ponto médio é 42,5. O segundo intervalo é de 45 a 50. Então, o ponto médio 47,5. Próximo intervalo é de 50 a 55. Ponto médio 52,5. E os demais intervalos o mesmo processo, obtendo então os 6 intervalos, porque nós temos 6 classes. Falando um pouquinho do polígono de frequência, se ligarmos os pontos médios indicados no topo de cada coluna, obtemos o polígono de frequência. Observe a figura, nós destacamos o ponto médio de cada intervalo no alto de cada retângulo, de cada coluna. Ligamos esses pontos usando uma régua. E para fechar esse polígono, nós acrescentamos um ponto médio anterior ao primeiro intervalo e um ponto médio posterior ao segundo intervalo, ambos de frequências iguais a zero. Por isso que ele atinge, o eixo horizontal. Agora, dado uma distribuição de frequência, a tabela, com intervalos de classe, nós vamos primeiro obter novamente o ponto médio de cada intervalo. Então, eu somo e divido por 2 os limites do primeiro intervalo. Então, o primeiro ponto médio é 152. O segundo ponto médio, a gente soma os limites. 154 mais 158 divide por 2 dá 156. Terceiro ponto médio, 160. E os demais pontos médios, 164, 168 e 172. Reparem que vai indo de 4 em 4. Então, agora, a partir da nossa distribuição de frequência, da nossa tabela, nós vamos estar fazendo o gráfico do polígono de frequência, sem fazer o histograma. Então, o polígono de frequência, na verdade, ele é um gráfico de linhas. Então, eu estou destacando apenas os pontos médios que nós calculamos e as frequências absolutas que eram dadas na nossa tabela. Então, reparem que nós marcamos aí no eixo horizontal os pontos médios, começando o 152 com a frequência 4, depois o 156 com a frequência 9, 160 com frequência 11, 164 com frequência 8, 168 com frequência 5 e 172 com frequência 3. Marcamos mais 2 pontos médios, um anterior ao primeiro, ou seja, 148 com frequência 0, e um posterior ao último, então 176 com frequência 0. Ligamos os pontos, nós temos aí o nosso polígono de frequência construído sem ter que fazer o histograma. Chegamos então ao final desta aula, que nós vimos o polígono de frequência.
procurem fazer as atividades propostas e esclareçam as suas dúvidas, né, entrando em contato comigo, com o seu professor. Uma boa semana para vocês e até breve!